que na nossa experiência e na experiência coletada, pelo menos nos últimos 30 anos com nutrição de aves, tem aí dezenas de trabalhos científicos publicados, da alimentação para psitacídeo ou para ave, a base de semente seca é a pior coisa que a gente pode fazer. Por quê? Porque parece que é barato, parece que é bom, mas na prática é muito ruim. Então vou começar pela parte do bolso das pessoas, apesar do meu grande foco ser na nutrição, né? As pessoas, quando dão sementes, elas acham que elas estão fazendo uma alternativa mais econômica, mas elas esquecem que em alguns casos até 30% do valor da semente é casca. Então é uma coisa que vai obrigatoriamente para o lixo, né? E se fizer um paralelo com extrusado, 100% do extrusado é alimento, né? Mesmo aquele pozinho que fica, que sobra no comedouro, pode ser misturado com uma farinhada, pode ser misturado numa papinha, pode ser polvilhado num pedaço de legume, de fruta, nada é desperdiçado, né? Segundo, quando a gente usa mistura de semente para as aves, na verdade as aves treinam a gente para aquilo que elas querem comer e não ao contrário. Porque geralmente a ave começa a procurar e ciscar aqueles itens mais calóricos, no caso dos papagaios, girassol, cártamo, amendoim, né, todos os psitacídeos, e aqueles itens que podem até ser sementes ou legumes de boa qualidade, acabam não sendo consumidos totalmente. Então o proprietário está sempre assoprando o comedor e limpando, só que no final das contas ele mais joga fora a semente que a ave não come do que aquela semente aproveitada. Então é muito importante pensar nessa questão, além de todo o trabalho de manejo da sujeira que acaba fazendo, né? Então não é à toa que existem alimentos extrusados. Há 30 anos atrás, 40 anos atrás, quando nós entramos no mercado, a partir de cães e gatos, 80% dos cães e gatos no Brasil comiam restos de comida. Hoje em dia, 30, 40 anos depois, 85, 90% dos cães e gatos são alimentados com alimentos extrusados. Por quê? Porque é uma tecnologia muito mais adequada, né? Então, pensem nisso. Quer dar semente, quer dar como snack, como petisco, né? Uma vez por semana, 2, 3 vezes por semana, um pouquinho. Mas não façam com que a base da alimentação das aves sejam sementes, né? E aí o pessoal fala assim, não, Selma, você fala isso porque você faz extrusado. Era muito mais fácil a nossa empresa só fazer semente. Não precisa de secador, não precisa de extrusora, não precisa de moinho. É só comprar semente, limpar, irradiar, empacotar, né? Então a gente não fala isso só por uma questão comercial, a gente fala isso muito mais por uma questão de saúde, de bem-estar, né? E a gente vê hoje que cada vez mais cresce o número de pessoas que alimentam as aves com extrusados, né? Então nada contra quem opta por dar sementes, mas quem opta por dar sementes pensa, se semente fosse bom, nenhum criador ia precisar tanto de vitamina, de mineral, de farinhada, porque as aves iam criar super bem. Então, quando você tem uma ave só como pet e fica dando semente, e ela não está reproduzindo, você vai levando ela ano após ano e tal. Mas certamente está impactando negativamente na longevidade dela. Por isso que é triste a gente ver que um papagaio, que é uma ave que pode durar 60 anos em ambiente doméstico, acaba falecendo com 10 anos, 15 anos, quando não morre antes, né? Aí as pessoas ficam tristes, tem gente que acha que a ave morreu porque estava de mal olhado, ou porque ficou doente. Na verdade ela ficou doente porque ela está cronicamente malnutrida, né? Nós estamos em 2021 e eu ainda vejo muita gente alimentar psitacídeo com girassol puro. Isso é um pecado, é um veneno, né? A gente tem que entender que o girassol é plantado no nosso país e no mundo inteiro, principalmente para quê? Né? As fazendas, as grandes empresas agroindustriais não plantam girassol por causa de psitacídeo. Plantam girassol para fazer óleo, né? O óleo de girassol é um dos óleos mais produzidos no mundo, depois do óleo de soja e do óleo de palma, né? E por que se planta tanto girassol? Para extrair óleo. Ou seja, o que a Embrapa e as outras empresas dos outros países estão sempre fazendo na hora que estão selecionando a semente de girassol?
Estão selecionando aquela semente que tem mais gordura. Quando o papagaio descasca o grão do girassol, 30% do peso vai para o lixo, que é casca, 70% do peso é o endosperma do girassol. Mais da metade daquilo que o papagaio engole é óleo. Por isso que eles gostam tanto de girassol. Né? Por isso que eles gostam tanto de cártamo, que é não é parente do girassol, mas parece um mini girassol. Porque são sementes que têm muita gordura. Por isso que eles gostam tanto de amendoim. Só que, se qualquer espécie de animal comer um alimento, principalmente o que ele mais come, com muita gordura, vai ficar obeso. E o grande problema dos papagaios hoje é que de tanto comer girassol, eles vão pegando um problema crônico no fígado que chama lipidose hepática, que basicamente é uma falência progressiva irreversível do fígado. Então a ave, o sistema imunológico dela cai muito, ela fica facilmente doente e morre. Por que ela morreu? Porque ela foi mal alimentada durante muitos e muitos anos. Então, fica aí a dica, né? Existem hoje várias empresas que produzem extrusados, pesquisem, né? Mas é sem dúvida nenhuma muito melhor do que dar girassol puro ou muito melhor de dar girassol com milho. O que eu mais vejo hoje, né? Girassol com quirera, com amendoim. Isso está muito ultrapassado, pessoal. Então, eu imagino que todo mundo que está nos assistindo aqui adora suas aves, tem as aves com muito carinho, né? Tem elas como filhos, como parentes da família. Então, a alimentação é muito importante. É um erro, tem dois pontos aí que eu queria te falar. Quando você falou do criadouro, e eu abri o canal em janeiro de 2015. O que eu mais escutava eram as pessoas, Adna, mas você está dizendo que não pode dar um mix de semente, mas no criadouro eles dão um mix de semente, né? O pessoal comprava calopsita, ringneck, outras aves, e no criadouro eles dão um mix de semente. Eu sempre vi nesses anos, lógico que a gente já sente uma mudança, sabe? Mudança em achar o produto mais fácil. A internet ajudou muito porque a gente, mesmo na cidadezinha menor que seja que não venda, você consegue comprar pela internet. Você já vê o produto mais acessível e mais pessoas falando sobre ele. Mas elas precisam também, isso precisa ser falado, que a gente não pode estar comparando animal pet com animal de criadouro, porque o gasto calórico do animal que reproduz é completamente diferente. E apesar disso, a gente também, foi o que eu acompanhei ao longo dos anos, os próprios criadouros adotando a extrusada como alimentação principal. Foi uma coisa que eu comecei a ver. No início eu via muito mais criadouros alimentando com semente, e aí entra aquela história que ele não está reproduzindo, ele não sabe por quê, né? Às vezes não entende por quê, mas é deficiência, e eles têm que fazer todo um aporte nutricional à parte, que se brincar, sai mais caro do que se ele comprasse a extrusada, sabe? Toda a complementação que ele tem que fazer de vitaminas e outros complementos para suprir isso que a semente ela é muito carente. Eu não sei se você tem essa mesma percepção dessa mudança de mercado que eu tenho. Não, tenho sim. Nos últimos 10 anos houve uma revolução bastante grande. E isso está acontecendo cada vez mais. A maioria dos criadouros hoje cria as aves com alimentos extrusados. Além de ser muito mais prático, muito mais limpo, é muito mais saudável, né? Um alimento extrusado tem a quantidade correta de cada um dos nutrientes, principalmente se é um alimento de alta qualidade, né? Nós, por exemplo, só usamos nos nossos produtos os ingredientes que a gente estaria se alimentando deles. A gente não faz nenhum produto da Nutrópica tem farelo de soja. Por quê? Porque é o resto do esmagamento da soja. Ninguém come bolinho ou biscoito de farelo de soja. Então a gente não acha correto fazer um alimento com ingrediente, com subproduto. Então hoje os alimentos extrusados são muito melhores. Você tem o nível ideal de vitaminas, de minerais, de aminoácidos, né, de fibras, as fórmulas são estudadas. E nós temos a satisfação de fornecer alimento para centenas de criadores aí espalhados pelo Brasil. Então, a própria produtividade no criador é muito melhor, com uma nutrição melhor, né? Então, sem dúvida nenhuma, algo que tem mudado e a gente tá vendo. Tem um negócio que eu